Bem, queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você conosco aqui no programa Novas de Paz, nessa oportunidade dentro do bloco AD em Foco. No último dia 26 deste mês, foi realizado aqui no Templo Central das Assembleias de Deus em Abreu Lima o culto de ações de graças, lançamento e noite de autógrafos do livro Capelania Hospitalar Evangélica, de autoria do pastor Esdras Cabral. O mesmo é ministro do Evangelho, professor, historiador, teólogo e também escritor. O trabalho contou com a presença da igreja, alunos e professores da Fatiadal, ministério, profissionais da área de saúde e também convidados. Vamos assistir algumas cenas desse belíssimo e relevante trabalho que foi realizado aqui no Templo Central. Bem, queridos, conosco nesse momento, amado companheiro presbítero Adriano Lima, trabalha com a mocidade, superintendente da nossa mocidade, da nossa igreja, também psicólogo, professor, e está aqui prestigiando o lançamento do livro do pastor Esdras, e também comprou o seu exemplar e com certeza vai poder se deleitar nessa bela obra do pastor Esdras. Amado irmão, como psicólogo, a gente sabemos que é muito difícil o ser humano lidar com a enfermidade, com a doença em si. A gente vê isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pessoas próximas e pessoas distantes. O que a psicologia fala sobre a enfermidade em si, Adriano? Eu penso que, antes de qualquer coisa, quando você me fez essa pergunta, eu me lembro de um texto no qual Salomão escreveu, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, quando ele diz que tudo sucede igualmente a todos. Entender que todos nós um dia poderemos passar ou iremos passar por um momento difícil, e esse momento difícil pode ser uma enfermidade, como diz também Paulo escrevendo na carta dele à igreja que estava em Éfeso, quando ele disse que deveríamos estar preparados para o dia mau. Esse dia mau também pode ser uma enfermidade. O ser humano, biblicamente falando, a gente entende ele como um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. Quem um dia já ouviu a frase dizendo assim, mente sã, corpo sã? Então, a psicologia, ela tenta de alguma forma auxiliar o ser humano justamente nesses momentos. Interessante que o indivíduo, enquanto homem, enquanto humano, ele não só é uma máquina, ele não só é algo visível, ele não só é físico, ele também tem subjetividade, ele também tem alma. Você percebe que você pode visitar alguém em um hospital e você pode sair de lá motivado. Em vez de você motivar, você pode sair motivado. Por quê? Porque a mente daquele indivíduo, a psique daquele indivíduo, a subjetividade daquele indivíduo estava bem estruturada. Então, eu penso que esta obra, que é Capelania Hospitalar, lançada pelo pastor Esdras Cabral... Foca a assistência, né, Adriano? Que foca essa assistência, que foca essa forma de abordar, como lidar com a pessoa que está enferma, porque quando você vai a um enfermo, você sabe que ele deseja e necessita da cura, mas a forma como eu vou levar esse atendimento, a forma como eu vou fazer essa visita, ela não pode ser de qualquer jeito, ela tem que ter uma técnica, ela tem que ter uma metodologia, ela tem que ter uma orientação. Obviamente que a gente iremos levar a palavra de Deus que cura a alma, mas até a forma como nós vamos levar esta palavra, ela é importante. Por isso que é importante esse livro. Não, com certeza. Capelania Hospitalar, ela vem como uma forma de subsídio e agrega valor para todos aqueles que fazem esse tipo de trabalho de visitação aos hospitais, de visitação aos enfermos. Conosco o pastor Isaac Luiz, pastor da nossa igreja, e veio também prestigiar aqui, comprou também o seu exemplar, essa obra maravilhosa do pastor Esdras. Pastor, da sua ótica, qual a importância desse livro para o cristão, para aqueles que gostam de exercer a capelania, de visitar os enfermos? Olha, um dos ministérios que a gente tem dentro da igreja é da visitação. E esse livro veio bem numa hora propícia, porque de fato nós temos a igreja crescendo imensamente e muita gente fazendo esse trabalho sem o menor preparo. Então é preciso uma orientação acerca de como fazer,
a maneira como se apresentar, o que falar, como pregar Jesus, sem prometer nada de cura e nem substituindo a medicina por Deus, acreditando tanto em uma coisa quanto em outra, porque tanto a medicina pode fazer o trabalho da cura quanto o próprio Deus. Então aí vai reavivar sua fé. E precisamos de fato desse curso que o pastor nos trouxe já com base nesse livro. E parabéns a ele, não é, pela iniciativa, e a nossa igreja que aderiu bem a esse lançamento. Tive o privilégio de dirigir o trabalho e, assim, graças a Deus, porque estive presente nesse evento. Para mim foi muito gratificante, graças a Deus. Uma literatura importante, uma literatura necessária. Nós que temos esse ministério, e estava ali dizendo dentro do culto, lá no momento do lançamento, que há uma importância muito grande, há uma necessidade muito grande, e eu vejo que esse livro ele vai nos ajudar e ampliar, e de alguma forma nos dar assim, uma direção no comportamento, na maneira, na forma como a gente abordar, como a gente chegar e, acima de tudo, como sair. Então, eu quero aqui parabenizar o pastor Esdras Cabral, que mais uma vez tem nos abençoado com os seus livros. E esse livro chega numa hora muito boa, oportuna, que vem, como eu disse, nos auxiliar para que a gente possa melhor fazer o trabalho do Senhor, principalmente numa área tão carente como essa. E eu dizia também que só sabe o valor da visita quem precisa. E quem precisa de uma visita, muitas vezes, vê em nós e espera de nós sempre uma palavra, um apoio, e que muitas vezes a gente, movido pelo momento, às vezes a gente não tem aqui uma maneira tão adequada de abordar, de chegar, mas eu creio que um material como esse é muito importante para que a gente possa assim fazer melhor esse ministério tão importante que é o ministério de visitar, um ministério assim de chegar lá e trazer uma palavra de conforto nessa área tão importante. Conosco o pastor Esdras, autor desse livro, professor, conferencista, pastor da igreja, tem uma gama de experiência no ensino secular e também teológico. Pastor, o que é a capelania? Capelania, e deixe-me deixar mais amplo essa palavra, né? Capelania hospitalar é o serviço que a gente presta aos enfermos que estão hospitalizados, como também os que estão também em casa enfermos, em alas psiquiátricas, enfim, de uma ordem geral, todos que necessitam do serviço da assistência religiosa. Isso é o capelania, é o serviço da capelania, prestar o socorro aos enfermos. Pastor, como surgiu a ideia desse livro? Bom, eu fiz um curso no Seminário Batista e nesse curso me chamou muita atenção da forma como a gente pode contemplar os enfermos de uma maneira mais eficaz, mais contundente, como um verdadeiro instrumento de Deus para o momento em que a alma humana está tão fragilizada. Eu considero até que é o momento mais sensível na hora em que a gente vai pregar a palavra do Senhor. Então, o projeto nasceu do livro que quando eu estava fazendo o curso, então eu fui me envolvendo com ele, na qual que eu mergulhei nesse livro, de maneira que nesse mergulho que eu fiz no livro, eu pude colocar um pouco da minha experiência, um exemplo de momentos que eu estive no hospital, e também uma frase que me chamou a atenção, uma frase não, um aviso, quando eu vi nele uma forma em que foi agressiva, tinha assim, proibida a entrada de evangélicos. Eu disse, olha, por que proibida a entrada de evangélicos? Numa ala hospitalar. Numa ala hospitalar, proibida a entrada de evangélicos. Bom, algum evangélico passou por aqui, ou vários evangélicos passaram por aqui e não fizeram um serviço de forma ética, de forma cristã, em prestar esse serviço de assistência social ao enfermo. Então, nasceu a necessidade de fazer o livro, como também futuramente dar um curso de capelania hospitalar, preparando os irmãos, treinando homens e mulheres, a fim de que façam um serviço de maneira digna, honrosa e que o nome do Senhor seja glorificado no hospital e principalmente na vida do enfermo. Pastor, sabemos que o livro é dividido em 6 capítulos, uma obra
abençoada, com certeza irá agregar muitos valores a todos que adquiriram. Mas quem não adquiriu, pastor, de que forma pode adquirir essa sua obra? E também as demais, sabemos que o senhor é autor de vários bons livros. Na verdade, o nosso livro ele tem um acesso direto para quem quiser pelo nosso blog. Temos o blog que é ejascabral.blogspot.com. Você clicou lá, está lá o livro à disposição para quem quiser. Também temos à disposição no nosso Facebook, Ejas Cabral, me localiza lá, o livro também está à disposição. E também aqui ao lado do Templo Central, nós temos a livraria Maná, com o nosso irmão Moisés. Os irmãos podem pegar nesse nosso 9º livro, em que temos escrito, tem aqui toda a coleção ao lado aqui da igreja sede do Templo Central de Abreu Lima. Pastor, muito obrigado, parabéns por essa obra. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e sua família, pastor. Eu agradeço também ao nosso irmão Léo, agradeço também ao pastor Roberto José, que nos dá mais uma vez essa oportunidade de apresentar um pouco daquilo que Deus tem nos dado em transmitir a nível de material escrito, que é o livro. Agradecer a você também, que se preocupou em fazer essa cobertura, a todos os irmãos da Faculdade Teológica, ao pessoal da área de saúde que veio nos prestigiar, como também o ministério que se fez presente para nos dar o apoio, a minha família e a todos que gostam de uma boa leitura de livro que possa trabalhar essa área da psicologia do ser humano voltado para a enfermidade. E aí a gente agradece de coração a todos que nos prestigiaram, em nome de Jesus. Bem, amados, louvamos a Deus pela sua audiência e pela sua participação aqui, mais uma vez, dentro do bloco AD em Foco. Parabenizo ao pastor Esdras e todos que participaram desse trabalho abençoado que foi realizado aqui no Templo Central. Jair Trajano, direto de Abreu Lima, para o programa Novas de Paz.